Henry Ford, o rei dos automóveis. Conheça hoje a história do homem que marcou a humanidade com os seus carros. Embarque com a América Baixos nessa trajetória de sucesso. Deixem um like no vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos sobre o mundo dos carros para vocês. A Ford é uma das montadoras de automóveis mais conhecidas do mundo. Fundada pelo americano Henry Ford, a empresa mudou a indústria automobilística e fabricou alguns dos modelos mais conhecidos da história. Atualmente os carros da empresa continuam sendo muito procurados em todo o mundo, e o Brasil não é exceção. Todo o esforço de expansão da empresa fez com que o nome Ford fosse conhecido no mundo todo e que por muito tempo a marca fosse a mais valiosa do ramo. Com modelos emblemáticos e uma história muito rica, a montadora é bem mais do que uma simples fabricante de carros. Conheça agora como a Ford e seu sistema de trabalho, o Fordismo, mudaram a história do mercado de trabalho. Para entender a história da marca primeiro é preciso olhar para a história de seu criador, Henry Ford. Nascido em uma fazenda no estado de Michigan, Estados Unidos, desde pequeno Henry sempre gostou muito de desmontar relógios para analisar sua estrutura interna. Com isso, desde cedo o jovem garoto já demonstrava uma grande aptidão para a engenharia. Por viver com sua família em uma fazenda, Ford desde pequeno observava os equipamentos ali presentes e pensava em maneiras de aliviar o grande esforço que as pessoas faziam por meio das máquinas. E esse pensamento nunca saiu da cabeça dele, a mobilidade como uma solução para muitas necessidades humanas. Buscando unir o útil ao agradável, Henry sempre buscou trabalhar em locais onde ele pudesse colocar suas habilidades de engenharia em prática. Joalherias e fábricas de motores foram alguns dos locais onde ele conseguiu os primeiros empregos. Mas uma ocupação que foi muito importante para o desenvolvimento das habilidades de Ford foi na Edison Illuminating Company, do inventor da lâmpada elétrica Thomas Edison. Ali, além de ter contato com diversos equipamentos avançados presentes na usina, ele possuía uma pequena oficina onde podia pesquisar e criar seus próprios projetos. Com isso Henry começou a fabricar seus próprios motores e aos 30 anos já havia instalado alguns modelos em casa. Mas foi em 1896 que a ideia de usar o motor para ajudar na mobilidade veio à cabeça de Ford. Unindo um protótipo com 4 rodas de bicicleta, ele criava ali o quadriciclo, primeiro automóvel Ford. Vendo que esses projetos tinham um tremendo potencial, ele cria em 1903 a Ford Motor Company e começa a partir daí a revolucionar a indústria. O que é Fordismo? Para colocar suas ambiciosas ideias em prática, Henry Ford precisava de um sistema de trabalho diferente em suas fábricas. Isso porque na época, os carros eram fabricados de maneira artesanal, levando bastante tempo para ficarem prontos. Querendo unir velocidade de produção com um baixo custo de mão de obra, ele pensou em um sistema que posteriormente seria chamado de Fordismo. O Fordismo funcionava da seguinte forma: a montagem dos veículos seria feita em uma linha de montagem, onde cada trabalhador teria uma função específica apenas. Dessa forma a empresa diminuía as chances de erro e também não precisava de trabalhadores com qualificação para o serviço. Outro ponto muito importante do Fordismo é a produção em massa dos produtos e um alto estoque. Ford pensava que a melhor maneira de vender era ter o produto disponível assim que o cliente quisesse comprá-lo. Por isso a empresa continuava fabricando e estocando os veículos mesmo que a demanda não fosse equivalente à produção. Alguns dos principais pontos do Fordismo são: trabalho contínuo e repetitivo, cooperação entre força de trabalho humana e maquinaria, produção em larga escala, rapidez nas montagens dos produtos. Esse sistema favorecia muito as empresas, que viam sua produção nas alturas com uma mão de obra barata. Mas obviamente uma classe muito importante saía prejudicada de toda a situação: os trabalhadores. Com salários extremamente baixos, uma carga horária muito exigente e sem direitos trabalhistas, os empregados começaram a exigir melhores condições de trabalho para continuarem nas linhas de produção. Aliada com a insatisfação dos funcionários, a Ford também viu uma concorrente começar a ganhar cada vez mais relevância. A General Motors já fabricava veículos com um nível de qualidade parecido com o da Ford, mas oferecia os carros em cores diferentes, algo único no mercado até aquele momento. Unindo esses dois eventos com a ascensão do toyotismo anos depois, o sistema inventado por Henry foi ficando cada vez mais obsoleto.
Por mais que tenha durado mais de 20 anos, hoje em dia ele não é mais utilizado pela indústria automobilística e a empresa teve que se adaptar para continuar operando. História e chegada da Ford no Brasil. Visando conquistar outros mercados ao redor do mundo, a Ford começa os planos para a produção de carros em solo brasileiro em 1950 e em 1953 inaugura a fábrica do Ipiranga, localizada em São Paulo. O projeto chamou muita atenção pois podia comportar mais de 2.500 empregados e ter a capacidade de produzir cerca de 125 carros por dia. O primeiro veículo totalmente brasileiro foi o Ford F600, um caminhão de carga que foi um grande marco da industrialização em nosso país. Aos poucos a montadora iniciou a produção de outros modelos no Brasil, passando por tratores e chegando aos veículos familiares que trilharam o caminho para o catálogo que temos hoje. A instalação da fábrica da Ford representou mais do que a simples montagem de automóveis. Ela trouxe consigo um novo modelo de produção industrial, baseado nos princípios da linha de montagem e da produção em massa. Essa abordagem inovadora permitiu que os automóveis fossem fabricados de forma mais eficiente e a preços acessíveis, tornando-os disponíveis para uma parcela maior da população brasileira. Além disso, a chegada da Ford ao Brasil teve um impacto significativo no mercado de trabalho, gerando empregos diretos e indiretos e contribuindo para o desenvolvimento econômico de São Paulo e do país como um todo. A fabricação de automóveis também impulsionou outros setores, como o de transporte, infraestrutura e serviços relacionados. Ao longo dos anos, a Ford consolidou sua presença no mercado brasileiro, lançando diversos modelos de veículos e expandindo suas operações para outras regiões do país. A empresa se tornou uma parte integrante da cultura e da paisagem urbana brasileira, refletindo a importância do setor automobilístico na sociedade brasileira. No entanto, a história da Ford no Brasil também teve seus desafios e mudanças ao longo do tempo. Flutuações econômicas, mudanças nas políticas governamentais e a concorrência acirrada no mercado global foram alguns dos fatores que influenciaram a trajetória da empresa no país. Apesar dos altos e baixos, a presença da Ford no Brasil é um testemunho do poder transformador da indústria automobilística e do papel vital que ela desempenha no desenvolvimento econômico e social. A chegada da Ford marcou o início de uma nova era na mobilidade brasileira, deixando um legado duradouro que continua a influenciar o país até os dias de hoje. A montadora americana é responsável pela fabricação de alguns dos modelos mais conhecidos de todos os tempos, alguns que inclusive são procurados até hoje por motoristas que buscam um carro confiável e seguro. Um dos primeiros modelos da Ford a fazer um enorme sucesso foi o Escort. Com cerca de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, o modelo começou a ser fabricado em 1970 e ainda hoje pode ser encontrado circulando nas ruas. O Ford Ka é um dos veículos mais vendidos da história do nosso país. O Atiba possui várias versões e alcança números muito altos de vendas até hoje. Com um ótimo custo-benefício, o modelo é uma compra certeira para quem busca um carro que entrega de tudo um pouco. Nos esportivos a Ford também não ficou devendo, já que é responsável pela fabricação do lendário Mustang. O carro possui várias versões e todas atraem olhares por onde passam graças aos seus visuais marcantes e alta potência. Os modelos mais antigos inclusive são muito disputados por colecionadores e podem valer milhares de dólares. O fim da presença da Ford no Brasil marcou o encerramento de um capítulo importante na história da indústria automobilística do país. Após décadas de operações e contribuições significativas para o mercado brasileiro, a decisão da Ford de encerrar suas atividades de produção e vendas no país foi recebida com surpresa e reflexão. Fatores como a instabilidade econômica, as mudanças nas preferências dos consumidores e os desafios competitivos contribuíram para essa decisão. O fechamento das fábricas e a consequente redução de postos de trabalho impactaram não apenas os funcionários da empresa, mas também toda a cadeia de fornecimento e serviços relacionados ao setor automobilístico. O fim da Ford no Brasil representa não apenas o término de uma era, mas também um momento de reavaliação e adaptação para a indústria automobilística nacional. Essa mudança inevitavelmente redefine o panorama competitivo do mercado e coloca em destaque a necessidade de inovação e resiliência por parte das empresas que permanecem ativas no setor. Apesar do encerramento das operações da Ford, o legado da empresa permanece presente na memória coletiva brasileira,
lembrando-nos da importância do setor automobilístico para o desenvolvimento econômico e social do país. Ao mesmo tempo, a saída da Ford abre espaço para novas oportunidades e abordagens na indústria automobilística brasileira, desafiando as empresas a se adaptarem às demandas do mercado e às mudanças no cenário global. Henry Ford faleceu em 7 de abril de 1947, aos 83 anos de idade. Sua morte marcou o fim de uma era na indústria automobilística e deixou um legado duradouro que influenciou não apenas o setor industrial, mas também a sociedade como um todo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like e não se esqueçam de se inscreverem no canal.